Irmão, nós vamos continuar então a reflexão nesse salmo que eu estou colocando como título, Oração por Libertação. Nós vimos no estudo passado, nos versículos de 1 a 5, que Davi está falando nesses versículos sobre o cerco do inimigo. Na realidade, é mais um salmo de lamento, em que Davi clama pela libertação do Senhor. No versículo 1, ele pede que o Senhor o coloque num alto refúgio, num lugar seguro, acima dos perigos. No versículo 2, ele vai pedir que o Senhor o livre da morte. Livra-me dos que praticam iniquidade, não é? O livre da morte. Lembrando que o contexto desse salmo é aquele episódio em que os soldados de Saul cercaram a casa de Davi, e a sua esposa, então, chamada Mical, faz com que Davi fuja, ajuda Davi a fugir pela janela. Ela coloca lá uma estátua deitada na cama de Davi, e falou: está doente. Os soldados viram, acharam que era Davi que estava lá, voltaram ao rei e falou: não, traga-me do jeito que tiver, vivo ou morto, mas me traga aqui. Quando os soldados então voltaram, viram que era uma estátua, ficaram enfurecidos, mas eles estavam lá com sangue nos olhos, eram assassinos, né? Que a mando de Saul, né? No versículo 3, Davi vai declarar a sua inocência. Ele não tem culpa nenhuma, né? Davi espera na presença de Deus em oração, mas ele está livre de culpa, né? No versículo 4, ele também vai dizer isso. No versículo 3 vai dizer que é inocente, e no versículo 4 vai dizer que não tem culpa alguma, e perante a consciência dele, ele vai dizer que estava em paz, né? Mesmo que no tribunal dos homens fosse condenado, mas no tribunal da consciência ele estava em paz. E no versículo 5 ele ora para que Deus o livre dos inimigos estrangeiros. Por isso que alguns acham que esse salmo foi escrito depois. Davi escreveu esse salmo como se estivesse vivendo aquela situação, mas posteriormente, quando ele era rei, que está falando de nações inimigas, né? Povos estrangeiros que também se voltavam contra ele. No versículos 6 e 7, nós vimos que Davi, ele compara aqueles inimigos com uma matilha de cães, não de lobos, né? De cães, que ficavam circundando pela cidade à noite, procurando restos de comida, carniça, para poder se alimentar. Eram animais magros, famintos, reviravam o lixo, quando não encontrava alimento, ficava uivando. Então, aquelas cidades do Oriente já estavam acostumadas com esses tipos de animais. E Davi vai dizer no versículo 7 que aqueles inimigos comparados a cães, eles traziam morte em suas palavras assassinas, né? Lábios assassinos como espadas. Eles estavam intentando matar Davi. Eles falavam disso. Essa era a proposta. Isso era o que ele encontrava nos lábios daquelas pessoas, né? E eles tem uma pergunta no final que eu chamei a atenção no último estudo. A pergunta é: quem nos ouvirá? A quem nos zombaria com Deus? Ou seja, eles se achavam acima de Deus. Eles estavam atacando o homem inocente. Eles blasfemavam contra Deus e diziam: ninguém vai nos ouvir. Ou Deus está desinteressado das ações humanas, ele não se importa com o que acontece,
com os homens, ou então Deus não existe. Então essas são duas propostas que eles tinham, propostas pecaminosas. Mas Davi apresenta uma confiança impressionante, uma confiança que o leva a triunfar, que o leva à vitória. Nessa situação difícil, de muita violência e iniquidade, Davi expressa sua confiança. No versículo 8 ele vai dizer que os inimigos não podem ameaçar. Ele fala assim: mas tu, Senhor, ris deles, caçoas de todas aquelas nações. Ninguém pode afrontar Deus e escapar. Ninguém pode desafiar o Todo-Poderoso e prevalecer impune. Irmãos, eu sei que eu e você, de vez em quando, somos levados a pensar ou a refletir, ou então a achar estranho mesmo essa paciência de Deus. Deus é muito paciente, né? É muito longânimo. Tanta violência, tanta crueldade, tanta blasfêmia envolvendo o nome de Deus, tanta negação de Deus por parte dos homens, e muitas vezes a gente olha e vê que uma certa impunidade, né, em relação a isso. Mas Davi está confiante. Eu acredito que essa confiança de Davi a gente também possa ter, né? Deus não vai deixar que esses homens violentos, esses homens que blasfemam contra ele, saiam impunes. Entende isso? Eles não vão sair ilesos de tudo aquilo que eles têm provocado. Eu realmente, quando ouço, leio, né, ou vejo algumas notícias de injustiça, isso me traz revolta. Isso me traz indignação com a insensibilidade dos homens, das pessoas, principalmente daqueles que detêm o poder, não é? Mas Deus vai tratar com eles. No tempo certo, eles vão estar perante Deus e vão responder pelas suas ações, se não estão já respondendo. Lógico, a gente sabe que são infelizes. Sim? Eles estão buscando sempre por algo para tentar ou calar a consciência, ou encher seu coração, ou encher o vazio do coração. Então, é sempre buscando mais, buscando. São milionários. E esses milionários querem mais, querem mais, querem mais, querem mais. É uma coisa impressionante, né? Aí você vê um jogador de futebol ganhando 3 milhões de reais por mês e acha pouco que é 5, né? Enquanto o camarada acorda 4 horas, 5 horas da manhã levando uma marmita, aí vem pagar um salário e meio, 2 salários. Isso é de uma injustiça absurda, né? Não sei, eu acho que isso é absurdo, isso é absurdo. Isso é estranho, oi? Revoltante. Eu fico assim. Bom, Deus está vendo, irmãos. Nós precisamos ter consciência de que Deus está. Isso não está longe dos olhos do Senhor. Deus está vendo todas essas coisas. Ele, então, no versículo 9, vai fazer uma confissão importante. Ele diz: ó minha força, falando com Deus, por ti aguardarei, pois tu, ó Deus, és a minha torre segura. Ouve, ó Deus, e atende o meu clamor. Isso, nos confins da terra, clamarei a ti. E quando a alma está abatida, leva-me sempre àquela rocha, que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. O autor desse cântico morreu tem umas 3 semanas atrás. Ele também foi aluno lá do Palavra da Vida, né? Compôs esse cântico. Irmãos, essa confissão, às vezes não, acho que todas as vezes, né? A gente tem que se apegar em Deus.
Então essa indignação, em vez de nos levar a uma rebeldia, não é? Uma rebeldia contra os homens, ou até mesmo contra Deus, deve nos levar a Deus. Senhor, eu não dependo dos homens, Tu és a minha força. Mesmo numa situação de perigo, mesmo numa situação de necessidade, eu vou aguardar em Ti, porque Tu és a minha torre segura. Tu és a minha torre segura. Quando Davi faz a oração, ele está dizendo: Senhor, Tu és Tu és a minha força, Tu és a minha esperança. Os homens maus confiam na sua maldade, os homens maus confiam no poder das suas armas, mas eu espero em Ti, porque Tu és o meu alto refúgio. A torre forte ou torre segura sugere ao mesmo tempo força e paz. Uma torre contra o qual todo o poder do inimigo se torna inútil. Então os homens podem se levantar, mas contra a torre forte eles são inúteis. E Deus é a nossa torre forte. No versículo 10, então, ele vai dizer que o socorro de Deus acontece no tempo certo, no momento oportuno. O Deus que me é leal irá diante de mim e me fará olhar em triunfo sobre os meus inimigos. Deus vem ao encontro de Davi. Ele veio com a sua benignidade, com a sua bondade, com a sua misericórdia, o seu socorro, ao encontro do seu servo. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele exerce o seu juízo contra os homens perversos, contra esses iníquos que se voltam contra Davi. Eu vou pedir 5 minutinhos a mais dos irmãos, pode ser? Quero só ver dos versículos 11 a 13. Davi vai começar a narrar aqui a queda, o declínio desses inimigos. No versículo 11, ele vai usar o juízo de Deus como o recurso pedagógico. Olha só, mas não os mates. Está falando dos inimigos. Mas não os mates, senão meu povo se esquecerá. Dispersa-os com o teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo. O que Davi está dizendo? Senhor, haja, exerça o seu juízo, mas que isso não seja rápido, que isso seja aos poucos, para que o povo assimile a lição, e aqui é o povo de Deus, e possa aprender com isso, ao ver a ruína, a queda do inimigo. É interessante que talvez eu e você, que tivesse Davi, íamos pedir: Senhor, mate esse povo. Não é? Mate logo, fulmine essa gente. Davi está dizendo: Senhor, exerce seu juízo, mas não mata não, porque esse é o meio do povo ter algum tipo de aprendizado. O povo vai entender que existe um Deus, o povo vai entender que nada passa impune perante o Senhor. Alan Hartman, que é um teólogo, vai dizer assim: Davi ora para que os juízos divinos se façam conhecidos não imediatamente, mas progressivamente. E ele deseja que isso seja um testemunho às nações. No versículo 12, ele vai dizer que esse povo morre pela boca, pelos pecados da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados no seu próprio orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Porque antes dos atos violentos, existia um coração violento. Antes de atos pecaminosos, existe um coração pecaminoso, ou um coração que abriga o pecado. Então, esse pecado, essa pecaminosidade,
Elas chegam aos lábios e elas chegam às mãos. Entende? A pecaminosidade ou as pecaminosidades do coração atingem. Os perversos usam suas palavras com o propósito de denegrir o povo de Deus, desonrar, destruir, perseguem o povo de Deus com palavras, e essas palavras são muitas vezes duras, ferem com a língua, né? Ferem com a língua. Eu sei que nós estamos vendo uma situação terrível em alguns lugares do mundo, né? Cristãos sendo massacrados. Hoje à tarde, um pastor foi preso lá na Índia. Não sei se alguém chegou a ver. Os policiais chegaram para levar, e as mulheres e crianças chorando, abraçando, tentando cercar o pastor para que a polícia não levasse, mas acabaram levando pela força policial. Irmãos, é isso que está acontecendo. Tem um pastor que está sendo acusado, né? Acho que por enquanto, dele dizer que determinado transexual não é mulher. Não é mulher, você não é mulher. Só disse isso. Não, essa figura aí que é política, não é mulher não, né? Só existem dois sexos, homem e mulher. Entende? Só porque disse isso. Aí, porque falou isso, está sendo acusado e vai responder por isso com risco de 14 ou 15 anos de prisão. Não estou entendendo? Bom, se eles não podem tirar nossas vidas, eles vão tirar nossa honra. Mas quem tem que defender nossa reputação não somos nós mesmos. Deixa que Deus defenda. Entende? Deus vai defender. Você não precisa, nem eu, ficarmos preocupados com isso. Mas o inimigo vai entender. Se ele não pode tirar a sua vida, ele vai te atacar com a língua, vai tentar te desonrar com a língua. Mas Davi está rogando a Deus para que esses inimigos eles sejam envolvidos, né? Sejam enredados, sejam presos, né? Caiam na própria armadilha das suas próprias mentiras. Pelas mentiras que eles disseram, eles se condenem. E no versículo 3, irmãos, Davi então vai vindicar, versículo 13, né? Vai vindicar a justiça de Deus. Davi fala assim: consome-os da tua ira, consome-os até que deixem de existir. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa sobre Jacó. A derrota plena e final dos ímpios é que Davi está pedindo aqui. Aqueles que se insurgem contra Deus, aqueles que se voltam contra o ungido de Deus, que é o Cristo. Davi está pedindo que eles sofram a pena pelas suas palavras e pelos seus atos. A derrota plena e final dos ímpios que se insurgem contra Deus e contra o seu ungido, manifesta o fato de que Deus tem zelo pela sua glória e cuida do seu povo. Deus tem zelo pela sua glória e cuida do seu povo. Por isso, esses homens ímpios não sairão impunes. Amém, irmãos? Amém. Se Deus quiser, no próximo estudo nós estaremos encerrando esse capítulo. Vamos orar? Se coloque em pé, por gentileza. Pai, obrigado, Deus, porque é uma breve reflexão, mas eu espero que tenha trazido algum conforto, algum consolo, mas também tenha reforçado as nossas convicções de que Tu és um Deus presente, um Deus que no tempo certo irás agir em prol do seu povo, em prol do povo que está sofrendo perseguição nesse tempo. Pai, eu sofrerá perseguição.
as ações do homem não saem impunes. Tu vais exercer o seu juízo, seja nessa terra, ou seja pela eternidade afora. Sabemos que isso vai acontecer. E se for da tua vontade, que tu exerças o juízo contra os inimigos de Deus, inimigos do teu povo, ainda nesse tempo da história, que isso aconteça, mas para aprendizado nosso, para entendermos quem tu és, para entendermos um pouco mais da tua justiça, do teu caráter santo e justo. Obrigado, Deus, por esse tempo que tivemos. Em nome de Jesus. Amém.